Na teleaula passada, conversamos sobre os sistemas de informação em saúde mais importantes para o trabalho do agente e sobre como os agentes de saúde podem contribuir para a qualidade das informações disponíveis nos bancos de dados do SUS. Na teleaula de hoje, a epidemiologia na rotina de trabalho do agente de saúde e o papel da equipe na produção e análise de indicadores de saúde. Quando se fala em epidemiologia, muitos logo pensam em estatísticas, fórmulas, gráficos ou algo que parece estar longe da realidade dos agentes de saúde. Mas a epidemiologia não é só isso, e ela faz parte, sim, da rotina dos agentes. Olá! Quando ele procura saber quantas e quem são as gestantes do território, o agente está usando a epidemiologia. Quando ele identifica entre essas gestantes mulheres com diabetes ou hipertensão, o agente está trabalhando com a epidemiologia. Quando ele faz uma busca ativa por crianças que estão com o esquema vacinal incompleto ou identifica focos de dengue, o agente está, mais uma vez, utilizando a epidemiologia. Trabalhar com epidemiologia é tentar entender como, onde e por que as pessoas adoecem. E com essas informações, definir, planejar e executar ações para melhorar a saúde da população. A gente vivencia tudo na comunidade, né? A gente tem hipertenso, nós temos diabéticos, nós temos acamados e agora, com esse período de inverno, nós também estamos vivenciando a bronquiolite, né? E quando a gente chega nas visitas domiciliares, a gente sempre observa. Na minha visita da arbovirose, eu identifiquei alguns casos de bronquiolite em algumas crianças. Elas estavam com catarro no peito, sentindo dor de garganta, com febre. A orientação é que a gente imediatamente encaminhe para a unidade, né? Porque lá é um médico que vai fazer a avaliação. A nossa estratégia para esse surto é que todos estejam vacinados. Durante surtos de doenças transmissíveis, a atuação conjunta dos agentes comunitários e agentes de endemias ajuda tanto na identificação de casos quanto na elaboração de estratégias para conter a disseminação da doença. Nós, profissionais de saúde, fazemos atividade de promoção à saúde às comunidades. A gente orienta as escolas em prevenção e tratamento dos possíveis focos naquela escola. Hoje nós vamos falar de bronquiolite. E o que a gente tem que fazer se a gente ficar tossindo muito, teve febre insistente, mamãe e papai percebeu isso? Tem que levar pro médico. O bom é que a gente leve ao médico para que o médico faça uma avaliação e daí vocês tomarem a medicação correta. As mães foram informadas dos casos identificados aqui na creche? Sim, eles estão sempre informando no grupo quando a criança está doente. Hoje, por exemplo, tivemos caso de crianças gripadas e eles disseram que não ia mandar para evitar contaminar os colegas. Tudo que envolve a saúde na comunidade, a gente está presente. Eu me chamo Valdinete Bonfim de Jesus Reis, sou agente comunitário de saúde há 30 anos. Trabalho na saúde da família de Parafuso, no município de Camaçari. Eu sempre sonhei em trabalhar com a comunidade. Eu me sinto uma profissional realizada. Meu nome é Francisca Bispo de Sino, trabalho no combate às endemias há 12 anos, no município de Camaçari, Bahia. No próximo bloco, como incorporar a epidemiologia no trabalho da equipe e a importância dos indicadores de saúde para a gestão e para os profissionais da atenção básica.
epidemiologia está presente em várias ações do agente de saúde. Por isso, nós convidamos a enfermeira Sônia Dias Miranda para nos ajudar a entender melhor essa relação entre a epidemiologia e o trabalho na atenção básica e na vigilância em saúde. Seja muito bem-vinda, Sônia. Obrigada, Cassiano. Eu estou assim agradecida pela oportunidade de participar desse projeto para os nossos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia. A minha primeira pergunta é simples e direta. Para que serve a epidemiologia? Então, a epidemiologia, ela estuda, né, os problemas de saúde. Faz análise, sinaliza ali território, faz todo aquele estudo. Baseado nisso, ela vai dar condições para que se conheça o problema, para que se analise as possibilidades de ação, vai citar estratégias e monitoramento, avaliação e implementação. É um trabalho contínuo. Então, a epidemiologia, ela praticamente dita como esse trabalho precisa ser direcionado. E em quais situações a epidemiologia faz parte do trabalho da equipe da atenção básica? Para falar a verdade, em todos os momentos. Porque como a epidemiologia estuda, né, os fatores, os problemas de saúde, a distribuição, a magnitude dos problemas de saúde, então a atenção básica ela será praticamente direcionada por esse estudo, pela epidemiologia. E o interessante é que desde a análise dos problemas do território, conhecimento do território, análise dos problemas, e aí vai se pensar estratégia. Quanto mais completo o conhecimento do território e do problema, melhor para se traçar as estratégias e, o importante, avaliar e monitorar constantemente. Não é uma coisa estática. Precisa estar sendo revisto, implementado, porque às vezes se começa a trabalhar sobre um determinado problema e no meio encontra-se outro. Então a gente precisa estar assim, sempre nesse monitoramento, nessa observação de toda a equipe de saúde. Na aula passada, nós falamos sobre a importância da qualidade das informações que os agentes de saúde registram nos sistemas do SUS. Qual é o papel desses sistemas no monitoramento da situação da saúde da população? Fundamental. É a origem de todo o processo. Se a informação não for bem repassada, para que seja trabalhada, analisada e daí se identificar os problemas, criar as estratégias, né, todo aquele planejamento, e esse dado não for, essa informação, ela não for fidedigna com a realidade do território, vai comprometer o trabalho de toda a equipe. Então, uma equipe, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar num município, menos de 20 mil habitantes, 17, 18 mil, e eu, como coordenadora de vigilância epidemiológica, trabalhava diretamente com os agentes de endemias. Eles eram, assim, bem ativos, e me passaram a situação que estava um alto índice de infestação predial do Aedes aegypti. E aí nós tivemos a reunião onde foi pensado, se nós não tomarmos uma atitude drástica, vai acontecer um surto de dengue. Então nós chamamos a equipe da atenção básica, os coordenadores, e criamos um documento e foi passado para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores, para as secretarias de educação, de infraestrutura e mobilização junto à população. Então, quando as instâncias superiores do Estado perceberam, aí que chamaram a atenção do município, nós já estávamos agindo lá na frente. Então, foi assim, uma experiência bem exitosa e eu fiz questão, na época, não só eu, como o grupo de trabalho, de mostrar a importância dos dados reais dos agentes de endemia, como também essa importância deles no processo. São atores sociais importantíssimos. E os comunitários de saúde direcionam totalmente o trabalho da atenção primária. Então, Sônia, a equipe de saúde, ela também precisa incluir na rotina de trabalho a discussão das informações que estão nesses bancos de dados. Como é que isso pode ser feito? Diálogo constante. É uma troca que precisa acontecer. Porque a vigilância precisa mostrar para a atenção básica a importância do trabalho bem feito, né, da equipe, na hora de coletar dados que serão transformados em informações. E, por sua vez, a vigilância também precisa mostrar a importância
das estratégias, né, que ela vai sugerir para a equipe de atenção primária e está fazendo esse monitoramento. Não como uma coisa imposta, mas o diálogo. Então, assim, uma coisa equilibra a outra. E se não houver um diálogo entre a equipe de atenção primária e a equipe de vigilância em saúde, vira uma guerra. Porque a atenção primária entende que é só uma obrigação preencher os instrumentos, né, da coleta de dados, e a vigilância, por outro lado, é vista pela atenção primária simplesmente como um grupo que só cobra. Não devolve a informação para que a atenção primária entenda a importância daquelas informações. E o perfil epidemiológico da população está muito relacionado ao ambiente que ela vive. Sim. Então, isso quer dizer que a vigilância em saúde e a epidemiologia andam lado a lado? Sim, com toda certeza. Um é apoio para o outro. A epidemiologia, ela deve direcionar o trabalho da atenção primária. E a atenção primária, no seu processo de trabalho, deve sempre andar vigilante. O que é que nós temos? A preocupação que seja uma vigilância ativa, ela esteja alerta, ela não seja passiva, que só receba o problema depois que ele já está ali instalado. Nós temos, por exemplo, puericultura. É importantíssimo as crianças menores de 2 anos estarem ali sendo acompanhados mês a mês ali nas equipes de saúde para analisar não só a questão da vacinação, mas a evolução daquela criança. Nós temos, por exemplo, as doenças que prevalecem na infância que vão causando a fragilidade nessa criança, então tem que estar de olho. Infelizmente, a gente tem ainda muita mortalidade infantil que poderia ser evitada por um acompanhamento mais rigoroso. Está acompanhando a vacinação, a nutrição daquela criança, um problema de saúde, não é? O teste do pezinho ele é fundamental. E o sistema de informação de mortalidade também é outra coisa muito importante, porque com a investigação dos óbitos ocorridos, hoje nós investigamos óbitos por causa mal definida, nós investigamos óbitos fetais, infantis, mulher em idade fértil, e morte materna, né? São situações que a gente fica até um pouco triste de investigar. Uma criança morreu, por quê? Então, aquela investigação ela é direcionada para que se pense estratégias para que não continue acontecendo. Nisso, a gente vê toda a importância dos passos da epidemiologia. E o conhecimento do território é fundamental. Nós trabalhamos numa equipe onde, com 6 meses, nós percebemos um alto índice de sífilis. Muitos casos de sífilis na testagem rápida, diária, oferta diária na unidade de saúde, e aquilo nos chamou a atenção. Aí, na reunião com a equipe, foi colocado e os agentes comunitários sinalizaram: aqui é uma área que tem muitos casos de sífilis. Então, aí a gente discutiu em equipe e concluiu a subnotificação. Olha só. Com essa informação, nós pudemos o quê? Levar para a gestão a necessidade. Foi uma época que os testes rápidos estavam mais restritos, e aí a gente pôde levar para a gestão a necessidade da gente ter testes rápidos bastante disponível na unidade, preservativo, e o trabalho de educação em saúde. Fomos para a área, temos pescadores na área, fomos fazer aquele trabalho lá. Então, assim, o pessoal ficou encantado para ver como a informação aqui vem da base. É essa daí que vai direcionar o trabalho. Isso é epidemiologia. Você conhecer o seu território e saber ali o perfil epidemiológico que você está trabalhando. Vamos ver na prática uma ação que tem tudo a ver com a epidemiologia: o acompanhamento de gestantes no território. Olha só. A realidade das nossas gestantes no território são de vários tipos de gestantes, né? Desde as mais jovens, adolescentes, quanto as de mais idade, todas elas são acompanhadas pelo agente de saúde. Oi, Ana. Oi. Bem. As visitas são feitas uma vez por mês, né? Sendo que depois mais, quando está no período ou mais próximo do parto, a gente procura ir mais seguido para ver se a gestante está realizando certinho as consultas, está fazendo os exames para que ocorra tudo bem no final da gestação. Tu fez eco nos últimos dias, Ana? Sim. Posso dar uma olhadinha? A caderneta é muito importante, porque ali consta todos os dados da gestante, os exames que ela fez, né? A data da última consulta, a pressão, essas coisas todas estão todas colocadas na caderneta.
Na nossa unidade, né, a gestante é acompanhada por muitos profissionais. Todos esses profissionais, né, tem consulta direto também com a gestante durante esse período dos 9 meses, né. O indicador de consulta de pré-natal é feito pela enfermagem aqui mesmo da unidade, né. Ela inclui isso tudo na caderneta da gestante. Hoje em dia nós conseguimos evitar muitas doenças, até mesmo que bebês nasçam sem doenças, né, através desse acompanhamento. Depois do parto, então, a gente continua acompanhando aquela mãezinha, né? Às vezes, principalmente as que são de primeira viagem, a gente continua lá para ver se o bebê tá pegando peso, tá crescendo, se a mãe tá tomando as medicações corretas e as vacinações se estão em dia, tanto do bebê quanto da mamãe. Então, quando a gente vê lá que nasceu um bebê, a gente fica muito feliz, né? Porque desde o começo da gestação a gente tá junto, né? Às vezes antes ainda, né? E quando a gente vê que conseguiu, né, que deu tudo certo nesses 9 meses, e a criança nasceu bem, nasceu saudável, é uma alegria muito grande, né? O meu nome é Deise da Silva Anhanha, eu sou ACS há 6 anos, trabalho no ESF 2, Coronel Brito, em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Por falar em indicadores, existem 2 programas muito importantes que tomam como base vários indicadores para monitorar o trabalho da gestão e da equipe da atenção básica. Sônia, poderia falar um pouco para a gente sobre o Previne Brasil e o Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde, por favor? O Previne Brasil, ele traz 7 indicadores que monitoram o trabalho da atenção primária em saúde. Isso serve para quê? Para que a gente esteja avaliando, monitorando, implementando as ações para atingir aqueles indicadores. E a gente percebe, na análise, por exemplo, gestantes, nós temos qual é o indicador primeiro, que ela entre até a 12ª semana. Complete 6 consultas de pré-natal. E dentro desse pré-natal, que ela faça os testes de HIV e sífilis, indicadores relacionados à gestante. A vacinação nós temos 3ª dose das crianças menores de 1 ano, da vacina pentavalente e da vacina VIP, que é a polio inativada, né, que é a polio da perninha. Temos para os diabéticos e hipertensos, consultas regulares a cada semestre e avaliação da pressão do hipertenso, que também vai ser do diabético, e a solicitação da hemoglobina glicada do paciente diabético. E das mulheres, com idade de 25 a 64 anos, a importância do rastreamento do câncer de colo uterino através do exame do citopatológico. Inclusive, um indicador difícil da gente atingir, porque muitas mulheres, elas fazem o exame no serviço privado. Nós solicitamos que elas tragam, os agentes comunitários sinalizam, que elas tragam esse resultado e a gente registre. E analisando isso quadrimestralmente, a gente analisou o primeiro quadrimestre e já percebe melhoras no segundo. Isso porque o monitoramento, a qualificação das informações. E em vigilância, como o próprio nome já diz, é a qualificação das ações em vigilância. É observar a sífilis, testagem da gestante para sífilis. Por quê? A sífilis congênita, que é um mal que é um monstro dentro da atenção primária e da vigilância em saúde, né? E que a gente só vai vencer enfrentando o problema de frente. E aí temos a vacinação, que pega outras vacinas também, o sistema de mortalidade infantil, que, como eu já citei, investiga, né, as mortes, com destaque para fetal, infantil, mulher em idade fértil e mortalidade materna. Essas investigações, qual o intuito? Melhorar a qualidade dos serviços, que essa é a função. O sistema vai gerar a informação, que vai ser analisada e que, em cima disso, vai ser feita a gestão, tanto técnica quanto política, e como é que vai se avaliar através dos indicadores desses 2 programas. E quais indicadores desses programas têm mais relação com o trabalho dos agentes de saúde?
Dos agentes comunitários, nós sempre falamos que todos os previnem Brasil. De mortalidade, a gente também considera muito importante para o agente comunitário. E lembrando que quando se consegue trabalhar, tem na área, né? Tanto o agente comunitário como de endemias, por exemplo, ou que moram no território, ou que a gente tem uma relação mais próxima, um ajuda o outro. E a coisa vai andando e a gente vai avançando. Vamos para mais um rápido intervalo e na volta nós vamos ver como alguns agentes de saúde utilizam indicadores para cuidar melhor da população do território. Fique por aí. Nós vamos conhecer agora o caso de um agente que está sempre de olho nos indicadores do território onde trabalha. Veja só. A gente faz uma busca ativa de acordo com o que as técnicas da sala de vacina passam para a gente. Primeiro a gente faz a lista, né? Faz uma lista. No dia D, a gente avisa e quando não atinge a meta, a gente vai atrás dessas crianças ou adulto, o que for, conversa com as mães das crianças, né? Conversa com os adultos, fala sobre a importância da vacina e busca na região onde elas estiverem, a gente traz para tomar a vacina. Sônia, tem uma questão aqui que a gente precisa levantar, que é a confidencialidade dos dados epidemiológicos. O profissional de saúde precisa tratar essas informações com uma postura ética e cuidadosa, não é? Sim, com certeza. Além do sigilo profissional, que é obrigatório para todo profissional de saúde, o agente comunitário de saúde e o agente de endemia, ele tem todo um zelo, deve ter todo um zelo, porque ele entra na casa e nas famílias. Então, esse vínculo não pode ser quebrado. Ele entra, ele conhece, ele tem que ser muito ético, sempre com muito respeito, para que ele busque ajudar aquela família, aquele usuário, mas nunca revelando aquilo, expondo, porque ele vai perder o crédito não só com aquela família, ele vai perder o crédito na comunidade. Então é uma coisa que a gente sempre tem cuidado, sempre orienta, inclusive às vezes preenche a ficha, hoje é com o tablet, para que outras pessoas da família não tenham acesso, na hora que estou trabalhando, o agente de endemias que faz o seu trabalho também, para que não corra esse risco. Né? Ter todo o cuidado, todo o respeito e lembrar que nossa obrigação como profissional de saúde, temos o sigilo profissional. Em que medida o trabalho dos agentes de saúde surte efeitos positivos no repasse de valores feito para a atenção básica? Então, Cassiana, diante de tudo que nós já trocamos aqui de informação, a gente já percebeu, já ficou claro que é fundamental, tanto do agente comunitário de saúde como do agente de endemias. E, por exemplo, no Previne Brasil, temos os indicadores a serem alcançados. A primeira coisa, qual é o meu território? Quantas pessoas eu tenho que ter cadastrado no território? Aí tem lá o parâmetro 4.000 pessoas, área urbana, 4.000 pessoas. Aí eu vou para o cadastro de quem? Dos agentes comunitários de saúde. Eu chego lá, tem 2.500. A gente está percebendo, na análise dos trabalhos nossos, que o problema não é a assistência, o problema é o cadastro. Não adianta eu fazer as 6 consultas, 10 da gestante, fazer os testes, se a gestante está com cadastro inválido, inconsistente. E isso acontece muito. A raiz do problema é o cadastro. Enquanto não for resolvido, adianta o quê? Vou atender o diabético, vou solicitar hemoglobina glicada. Esse diabético não existe no território. A mulher, ela vai para fazer o citopatológico. O cadastro dela está incoerente. Tem gente, por exemplo, que tem problema no CPF. Tem que resolver na Receita Federal para regularizar o cadastro. Então, é assim, fundamental. A cadeia tem que estar toda amarradinha. É o trabalho de todo mundo. Então, um trabalho influencia no outro. O início vai influenciar no resultado. Sônia, identificar uma necessidade no território é condição também
para que recursos sejam disponibilizados para financiar o trabalho da equipe, não é? Exatamente. Fundamental. Fundamental. Tudo o que é planejado, tudo o que é pensado, justamente é definido a partir da realidade encontrada. Então, se eu não tiver uma realidade que seja fidedigna com o que eu tenho no meu território, vai ficar em débito. E aí, para a gente justificar, faltou um exemplo prático, vacina. Se eu não tiver noção do meu território, como é que eu vou solicitar a vacina? Como é que a sala de vacina vai atender? E para saber, ela tem que ter o quê? O cadastro das crianças atualizados. E aí a gente volta à questão do cadastro. Se a criança não está cadastrada, eu vou virar para a vigilância, o pessoal da sala de vacina vai pedir 50 vacinas. Aí o pessoal da vigilância, como? Se você só tem 10 crianças no sistema? Porque um monitora o outro, entendeu? Então é assim, o trabalho tem que ser mesmo de formiguinha. E avaliando quadrimestre a quadrimestre, né, o Previne Brasil, a gente tem esperança que a coisa vai melhorar. Sônia, muito obrigada pela sua participação na aula de hoje. Eu que agradeço mais uma vez, parabenizo desde já os guerreiros, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade, lisonjeada por ter vindo da base fazer esse trabalho com vocês, viu? E seja sucesso para todo mundo. Obrigada. De nada. Vamos ver agora o resumo da nossa aula. Na teleaula de hoje, vimos como a epidemiologia está presente na rotina dos agentes de saúde e como a análise de indicadores orienta o trabalho dos profissionais da atenção básica. Na próxima teleaula, vamos falar sobre trabalho multiprofissional e intersetorial. E na teleaula seguinte, a gente vai ver como deve ser feita a abordagem familiar no território da atenção básica. No AVA, você vai ver a lista completa de indicadores de saúde dos programas Previne Brasil e PQA-AVS, além de muito mais conteúdo sobre o tema da aula de hoje. E continue conferindo as informações compartilhadas pelo Conasems nas redes sociais. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos!